Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Eu quero pedir desculpa à igreja, especialmente à irmã Maria Rodrigues, porque ela sempre entrava em contato comigo para que eu viesse pregar aqui na igreja. Mas nós tivemos que ir aos Estados Unidos. E quando eu regressei, nós passamos a assumir um compromisso lá no Icaraí de Amontada, na cidade de Amontada, que nós temos lá uma propriedade. E nós resolvemos então realizar ali um programa de evangelismo. Começamos um programa de Semana Santa há uns 2 anos atrás. E com a graça de Deus, já foram batizadas 8 pessoas. Amém? Muito bem. E dentro do sermão eu vou contar para vocês a experiência especial de 2 famílias. Porque essas famílias pertenciam à igreja da Assembleia de Deus. E essas famílias eram famílias muito importantes na igreja da Assembleia de Deus. Porque eles têm um supermercado, cada um tem um mercantil. E como eu trabalho lá no interior, domingo, segunda, terça e na quarta, vendendo pão num caminhãozinho HR baú, eu não só vendo pão material, mas eu também falo do pão espiritual. E com a graça de Deus nós conseguimos realizar esse trabalho lá, que está continuando. No último sábado estivemos pregando lá na igreja adventista, uma igreja nova, recém-construída. E hoje eu estou aqui com os irmãos, mas amanhã já estarei viajando para lá. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Irmãos, a Bíblia, no Novo Testamento, ela relata 34 parábolas de Jesus. O que é parábolas? Parábolas é uma mensagem que Jesus falava, especialmente para os fariseus, para os escribas daquela época, para ver se eles entendiam o objetivo da vinda de Cristo a esse mundo. E no livro de Lucas, capítulo 15, Jesus apresenta 3 parábolas, uma após outra, para que os fariseus, os escribas, os republicanos entendessem qual o propósito do reino dos céus. Então eu gostaria agora de ler para vocês a primeira parábola, a partir do versículo 1 do capítulo 15. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para ouvi-lo. Porque Jesus, quando ele falava, ele atraía multidões. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, 2 pontos: este recebe pecadores e come com eles. Por que que os escribas, os fariseus, afirmavam isso? Por quê? Porque eles achavam que Jesus não era o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus não era o Messias. Porque eles achavam que o Filho de Deus, o Messias, devia ser uma pessoa ilustre, importante, não é? E que não era para ele comer com os pecadores, não era para ele viver na periferia com os pobres, com aquelas pessoas humildes, não. Eles achavam que Jesus deveria frequentar os grandes palácios das maiores autoridades daquela época. Começa primeiramente pelo nascimento de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Nazaré, de uma família humilde, pobre, não é?
sabendo que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele nasceu na carne de Maria, mas não nasceu da carne, nasceu por obra e graça do Espírito Santo. É tanto que os escribas e os fariseus, quando souberam que Jesus é da cidade de Nazaré, eles disseram aquela frase muito conhecida: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, menosprezando mesmo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, um leproso que Jesus havia curado, ele estava lá exatamente num banquete, num jantar, e Maria entrou naquele local com um vidro de alabastro, quebrou o vidro de alabastro, e derramou sobre Jesus, e começou a beijar os pés de Jesus, e enxugar com seus cabelos. E o que foi que Simão disse no seu subconsciente? Ele pensava que Jesus não lia a nossa mente. Se esse fosse realmente o Filho de Deus, saberia quem é a mulher que está lavando seus pés. Ela é uma pecadora. Então os escribas e os fariseus ficaram murmurando, porque Jesus estava ali com pecadores e comia com eles à mesa. Então Jesus resolve apresentar para ele a primeira parábola. Olha o que diz a primeira parábola. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos isso assim, porque haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa primeira parábola, Jesus apresenta para eles o exemplo de uma ovelha. Uma ovelha que fazia parte de um rebanho e que de repente essa ovelha se desgarra das outras e vai em busca de outros pastos, de outros caminhos, e ela se perde. Ela está perdida. Ela sabe que está perdida, mas não tem condição de voltar para o rebanho. É necessário que o pastor vá em busca dessa ovelha, vá à procura dessa ovelha, e ao encontrá-la, ele coloca sobre os seus ombros, cura dos ferimentos, tira os espinhos, e ele fica feliz, contente, porque ele traz ela de volta para casa. Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: olha, a alegria no céu muito maior por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Talvez nessa manhã tenhamos aqui nessa igreja alguma ovelha que já fez parte desse rebanho e que hoje não está mais aqui. Talvez tenhamos aqui ovelhas que fez parte desse rebanho e que um dia saiu da igreja, foi lá fora e não voltou mais. Essa ovelha está perdida, sabe que está perdida e precisa de ajuda para voltar ao rebanho. Agora, se nós não assumirmos o papel do pastor, se nós não assumirmos o papel de resgatar essa ovelha, ela nunca vai voltar. Ela vai se tornar uma presa fácil para o grande lobo, o grande inimigo, porque é isso que ele deseja: tirar as ovelhas do rebanho, levar para fora e não deixar que ela retorne mais. O próprio Jesus, ele fala no livro de João capítulo 10, quando ele se apresenta como o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o salteador, o ladrão, ele vem para roubar e para matar. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E Jesus ainda disse mais: eu tenho outras ovelhas
que não fazem parte desse rebanho e que um dia ouvirão a minha voz e me seguirão. Aí eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, como é que essas ovelhas que não fazem parte desse rebanho vai ouvir a voz do pastor? Através de mim e de você. Através do estudo bíblico, da pregação do evangelho. Através dos pequenos grupos, da visitação, do convite para vir à igreja. Agora, se nós ficarmos de braços cruzados, essa ovelha vai continuar perdida, fora do rebanho. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para os fariseus, de que a ovelha estava perdida, e era necessário ir buscá-la, é necessário ir atrás dela e trazer de volta para o rebanho. Essa foi a primeira parábola que Jesus apresentou. Então Jesus resolveu apresentar a segunda parábola. Porque na primeira parábola eles ficaram olhando e não entenderam nada. Aí Jesus apresenta a segunda parábola a partir do versículo 8, quando diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos no céu e diante de Deus por um pecador que se arrepende. Gente, olha a diferença que existe entre a ovelha e a dracma. O que é uma dracma? A dracma é uma moeda pequena, é como nós temos aqui a moeda do real, e você tem 50 centavos, 25, 10 e 5. Um denário, que é a moeda romana, é comparando como se fosse um real nosso. Dracma é exatamente as frações menores da moeda de um denário. E essa dracma é uma moeda. Ela se perdeu dentro de casa. A diferença é que a ovelha sabia que estava perdida, mas não tinha condição de voltar sozinha, porque não sabia o caminho de volta. A dracma estava perdida dentro de casa, mas ela não sabia que estava perdida. Ela é uma moeda, não tem sentimento, não tem vida, não fala, não anda. Mas mesmo assim, a sua dona, para ela tinha um valor, uma preciosidade. E ela então resolve procurar essa moeda diligentemente até encontrá-la. E quando ela encontra, ela se alegra, fica feliz, porque achou a sua dracma que estava perdida. Duas coisas que nós temos que analisar. Primeiro, a ovelha é um ser vivo. Ela sabia que estava perdida, estava fora do rebanho, mas não sabia voltar. A dracma é uma moeda que estava perdida, mas para ela tanto fazia continuar perdida como não. Se alguém procurasse e achasse, tudo bem. Se não procurasse, também não tinha nenhum problema. Porque ela não tem vida. Não tem sentimento, não fala, não anda. Eis a diferença entre a ovelha e a dracma. Agora vem a aplicação espiritual para nós. A ovelha se perdeu fora da igreja, fora do rebanho. A dracma estava perdida dentro de casa. Talvez tenhamos pessoas perdidas dentro da igreja e não sabem que estão perdidas. Estão no conforto da sua vida, se sente tranquilo, feliz. Em outras palavras, estão brincando de ser cristão. Estão brincando de ser adventista do sétimo dia. Porque lá fora hoje o rótulo que as pessoas carregam aqui no peito é: eu sou evangélico. Hoje é um título
socialmente falando, que as igrejas lá fora valorizam muito. Eu sou evangélico. E você? Você já falou para alguém, para o seu amigo, para a sua amiga, eu sou um adventista do sétimo dia? Ou será que você tem vergonha de dizer que é um crente, um adventista? Cuidado, meu irmão. Jesus, ele disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Ovelha e dracma. Os fariseus continuaram olhando para Jesus, como quem diz assim: o que você quer dizer com isso? Ovelha, perdida, foi achada, trouxe de volta. Uma moeda, uma dracma dentro de casa. Que valor tem isso? Uma dracma é uma moeda qualquer que todo mundo, talvez, até perde. Não só dentro de casa, mas em qualquer canto perde. Semana passada, eu cheguei na casa, no comércio de um cliente, e ele disse para mim: seu Neto, eu estou tão triste hoje, estou tão chateado. E eu perguntei para ele: mas o que foi que houve, meu amigo? O que foi que aconteceu? Será que eu posso lhe ajudar? Ele disse: não, é porque eu fui para Itapipoca fazer compras para o meu comércio. E eu fiz os pagamentos que eu tinha que fazer e tudo. Mas quando eu olhei para o meu bolso, eu senti que eu tinha perdido R$200. Eu nunca gostei de receber essa cédula de 200. Mas eu recebi, e eu não sei como, mas eu perdi essa cédula de R$200. E eu disse para ele o seguinte: tudo bem, você perdeu, talvez não tenha mais condição de reavê-la. Mas se você já parou para pensar que talvez a pessoa que encontrou essa cédula de R$200 esteja mais necessitada do que você? De alguma forma essa cédula vai ajudar alguma pessoa? Entregue na mão de Deus, mas tem Deus para lhe dar. Principalmente saúde e bênção. E ele olhou para mim e disse: olha, Neto, eu não tinha pensado por esse ângulo, mas você tem razão. Mas tem Deus para me dar. Vou continuar trabalhando e eu vou ganhar muito mais. Eu digo: é assim que se pensa. Duas parábolas. E agora Jesus resolve então falar a terceira parábola. A primeira da ovelha, a segunda da dracma. E os fariseus não entenderam. Continuavam olhando para Jesus e achando que aquilo era uma história comum. Ah, é? Então quer dizer que a ovelha, vocês não entenderam o objetivo da ovelha. O objetivo da dracma, vocês também não entenderam. Tá bom. Pois agora eu vou falar de gente, de pessoa. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. Quando diz continuou, dois pontos, é que Jesus continuou falando, para eles entenderem. Aí Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres, ou seja, a sua herança. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira dissolutamente, ou seja, de maneira irresponsável. Essa que é a palavra. Interessante, irmãos, que quando aquele filho mais moço chegou para o pai e disse: pai, dá-me a minha parte da herança, porque eu não quero mais viver aqui
nessa fazenda, eu não quero mais viver contigo, eu estou enjoado disso daqui, sabe? Eu quero ir para o mundo, eu quero ver o que, é que o mundo tem de bom, tem de melhor, eu quero curtir a vida, eu quero meu dinheiro no bolso, para me fazer o que eu quero. E aquele pai, assim como Deus, ele respeita as nossas escolhas, porque ele nos concedeu uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o direito de escolha. E aquele filho juntou as coisas e partiu para uma terra distante, uma terra desconhecida, que ele não sabia o que esperava por ele lá. Mas não demorou muito tempo, foi rápido. Quando ele chegou na cidade e que mostrou que estava cheio da grana, cheio do dinheiro, no instante apareceu os amigos, entre aspas. Ah, meu amigo, você, rapaz, meu amigão, você é o cara, você tem dinheiro, né? Tudo bem, ó. Rapaz, ó, eu vou te levar nos melhores cantos aqui da cidade. Irmãos, e enquanto ele tinha dinheiro no bolso, não faltava amigos. Todo dia era uma festa. E ele gastando dinheiro, gastando. E já dizia a minha avó, eu nunca esqueci disso. Um ditado popular que diz que de onde se tira e não se bota, um dia acaba. É ou não é? De onde você tira e não bota, um dia acaba. Resultado: enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. E começou a farrear, brincar, fazendo tudo que o mundo oferecia para ele. Até que chegou um dia que ele meteu a mão no bolso. Não tinha mais uma moeda furada. E o que foi que aconteceu? Vamos ver a leitura da palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Depois de ter consumido, versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este mandou o quê? Procurar, para cuidar nos campos e guardar os porcos. Ou seja, o único trabalho que ele arranjou foi o quê? Cuidar de porcos. Na fazenda do pai dele, ele tinha tudo. Ele trabalhava, mas era um trabalho digno, ele tinha tudo, tinha fartura, tinha comida, tinha tudo. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele procurou os amigos e os amigos deram as costas para ele. Ou seja, os amigos eram amigos do dinheiro dele, mas quando o dinheiro acabou, como é que é? Não te conheço não, não sei nem quem tu é. Isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que se dizem ser amigos, amigas, mas no fundo, o interesse está por trás. Oi, querida, tudo bem, meu amor, como é que você vai? Ô, meu amigão, quanto tempo, né? Quem é o verdadeiro amigo? Eu não ouvi. Quem é o verdadeiro amigo? Jesus. Esse sim. Ele é o verdadeiro amigo, aquele que deu a vida para nos salvar. E agora aquele jovem que era rico e que agora ficou pobre, ele agora estava necessitado, passando fome, precisando comer, precisando trabalhar, mas o trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E para não morrer de fome, ele passou a comer a comida dos porcos. Versículo 17, olha aqui, irmãos. Então, caindo em si,
disse, 2 pontos: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Para um pouquinho aí. Olha a diferença entre a ovelha, a dracma e o filho pródigo. A ovelha estava perdida, sabia que estava perdida, mas precisava de alguém para ir buscá-lo. Por quê? Porque ela não sabia o caminho de volta. A dracma estava perdida dentro de casa, mas para ela não tinha nenhum problema, porque tanto faz estar perdida como não, era uma moeda. Mas agora o filho pródigo, ele sabia que estava perdido e que precisava voltar para os braços do pai. Essa parte da parábola, para mim, é a parte mais linda que eu encontrei. Quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas ao menos me trata como um empregado teu. Quantos trabalhadores de meu pai têm tudo para comer com fartura, come na mesa com a família, com tudo, e eu aqui estou morrendo de fome. Aquele pai, era um bom patrão, que amava seus trabalhadores, que cuidava dos seus empregados e que dava tudo pelos empregados. É tanto que o filho reconheceu. Ele diz aqui, irmãos, diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata ao menos como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Agora interessante aqui, irmãos, ó. Vinha ele vinha distante, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, e o que mais, irmãos? E o beijou. É isso que Deus faz comigo e com você, irmãos. Não importa se você está sujo pelo pecado, não importa se você está fedendo a lama de porco, não importa se você está maltrapilho, Deus não quer saber o teu passado, Ele quer saber o teu presente e o teu futuro. Ele nos ama do jeito que nós somos, mas para que nós tenhamos alcançado a misericórdia e o perdão de Deus, nós temos que fazer como o filho pródigo, reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer que precisamos nos levantar e voltar para os braços do Pai. E foi isso que aquele filho pródigo fez. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas ao menos me trata como um empregado teu. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. Amém? Estão lembrados de quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden? Antes do pecado, eles estavam revestidos pela glória de Deus. Quando eles pecaram, perceberam que estavam nus. E foram atrás de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, porque eles tinham vergonha de aparecer diante de Deus naquela situação. E Deus chegou no jardim do Éden, no pôr do sol, e disse: Adão, onde estás, Adão? E eles surgiram de trás das árvores. E quando Deus olhou para Adão e Eva naquela situação, eles com roupa de figueira, se escondendo, com vergonha, sabe por quê? Porque o pecado causa vergonha. O pecado é nojento, é sujo. E Deus disse: não é essas roupas
que eu preparei para vocês. Não. E Deus coloca sobre Adão e Eva um manto de pele de cordeiro. Ali Deus estava representando exatamente a graça de Cristo na vida de Adão e Eva. Da mesma forma, Deus coloca sobre mim e você o seu manto de justiça. Mas para isso você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você possa comparecer diante do trono naquele grande dia. Aquele filho agora estava recebendo das mãos do pai roupa nova, que representava o perdão, a graça. O pai não chegou para o filho e disse: ah, é? Você voltou? Eu sabia que ia acontecer isso. Eu não disse para você que não devia ir? Agora gastou o dinheiro todinho, está sem nada, perdeu a herança. Faça o seguinte, dê meia volta e vai embora. Você não é meu filho mais não. O pior é que tem pais que quando os filhos pecam, age dessa forma. Não sabem perdoar. É muito fácil você acusar. O pai não quis saber se ele tinha gastado o dinheiro, quanto é que ele tinha de volta, não quis saber nada disso. Para o pai, o mais importante era que o filho que estava perdido foi achado, que estava morto e reviveu, e agora estava de volta. Além do pai colocar o manto sobre o filho, representando a graça, o perdão, colocou no seu dedo o quê? Um anel. Aquele anel, conforme a tradição judaica, representava que o filho teria direito novamente a salvar a sua herança. Que não importa se ele tinha gastado a herança que era dele. Não quero saber disso não. Você vai ter novamente direito à herança. E aquele anel no dedo dele, dizendo para ele que ele teria direito à herança, é que Jesus também disse para nós: não importa, filho, dai-me o teu coração, porque eu vou te dar a coroa da vida eterna. Amém? Agora vejamos, irmãos. Olha o que foi que aconteceu. Veja o que aconteceu. Aquele pai tinha quantos filhos? 2. Um pegou a herança e foi embora. Depois resolveu voltar. E um ficou em casa com o pai, a família. Só eles. Olha o que aconteceu com o mais velho. Olha aí. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é que está acontecendo? O que é aquilo? E ele então informou: sabe, veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, ficou irado, ficou com raiva, e não queria entrar na festa dele, não queria participar da festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos? Olha o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho. Ele nem chamou de irmão. Vindo, porém, esse teu filho. Tu manda preparar um banquete para ele. Recebe ele com júbilo, com alegria, com festa. Qual é a conclusão que a gente chega, irmãos? O filho pródigo
representa a ovelha que estava perdida, mas que voltou para o rebanho. O filho mais moço que estava em casa com o pai representa a dracma, porque o filho mais velho estava perdido dentro de casa, ele estava perdido na cobiça, na ganância, porque ele pensava: o meu irmão, já fiquei livre dele, porque ele já pegou a herança dele e foi embora. Quando meu pai morrer, isso aqui tudo vai ser meu. Tudo vai pertencer para mim. Só tem eu de herdeiro agora. Ele estava perdido na cobiça do dinheiro, da herança que o pai ia deixar para ele, porque o pai era muito rico. Mas quando ele soube que o filho mais moço havia retornado, e que o pai havia aceito, feito esse banquete, essa festa toda, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é meu e teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Amém? Muita gente vai se perder por causa da cobiça, por causa do dinheiro. Estão lembrados do filho do jovem rico? Estão lembrados do jovem rico? Que foi ao encontro de Jesus e perguntar: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus olhou para ele e disse: meu jovem, guarda os mandamentos. E ele disse: mas isso aí eu tenho feito desde a minha infância. Isso aí para mim, se depender só disso aí, eu estou salvo. E Jesus olhou para ele e disse: pois então faz o seguinte, meu filho. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e segue-me. E assim tu terás um tesouro no céu. Quando aquele jovem ouviu aquela mensagem de Jesus, fez igual a história do tio Patinha na cabecinha dele. As moedinhas contando na cabeça dele. Não, eu ficar pobre, perder tudo que eu tenho? Ele olhou para Jesus, não falou nada, deu as costas para Jesus e foi embora. E Jesus disse aquela frase que está eternizada na sua palavra: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí alguém vai me perguntar: irmão Neto, então o senhor está dizendo, está afirmando que ser rico é pecado? Não. Ter recursos é pecado? Não. O pecado não está no seu dinheiro, nem nos bens e nem na riqueza que você tem. O pecado está em você colocar a riqueza, seus bens e o dinheiro acima de Deus, no lugar de Deus. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 33. Com isso nós vamos encerrar, que o tempo já está avançado. Porém, antes eu quero contar uma experiência para vocês. Mateus 6, 33. O que está escrito aí, irmãos? O que a Bíblia manda eu e você fazer? Diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Irmãos, ser rico, ter recursos, ter dinheiro não é pecado. O pecado é quando você coloca a riqueza e o dinheiro acima de Deus. Eu quero concluir, irmãos, a mensagem dessa manhã, contando para vocês
a experiência de um jovem chamado Eduardo. Eu não estou lembrado se eu já contei essa experiência aqui, tá? Mas para aqueles que já ouviram, vão ouvir pela segunda vez. Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. No ano de 2000 até 2009, eu morei nos Estados Unidos, com a minha família. E lá nós frequentávamos a igreja de língua portuguesa, que aliás é uma coisa que eu fiquei impressionado. No início dos anos 40, 50, 60, os americanos vieram para o Brasil evangelizar os brasileiros e toda a América Latina. E agora é o inverso, os latinos estão indo para os Estados Unidos para evangelizar os americanos. Porque vocês queiram ou não queiram, eu vou mostrar para vocês uma estatística que eu tive acesso em 2010. Já se passaram 12 anos. Em que o censo americano foi apresentado pela CNN, em que os Estados Unidos tinha 338 milhões de habitantes. Desses 338 milhões de habitantes, 65% responderam a seguinte pergunta: qual a sua religião? O que vocês acham? Hein? Eles responderam que eram católicos, apostólicos, romanos. Um país que há 100 anos atrás era 100% protestante. E que agora predomina a religião católica dentro dos Estados Unidos. Mas o mais grave ainda, 13% disseram que não tinham religião nenhuma. E o restante afirmaram que eram evangélicos. E esses evangélicos envolvem as igrejas Assembleia de Deus, Metodista, Batista, Presbiteriana, Luterana e Adventista. Isso em 2010. Eu não sei como é que foi agora do censo de 2020. Eu não sei como é que ficou essa estatística. Mas lá na igreja de língua portuguesa, quem era o pastor Samuel Ramos, que foi presidente do campo aqui no Ceará, tinha lá duas jovens, a Jaqueline e a Carolina, que brasileiras, casadas com brasileiros e que moravam lá há uns mais de 4, 5 anos. E um belo dia, os seus pais foram visitar as filhas nos Estados Unidos e levou o irmão mais jovem, o Eduardo, de apenas 21 anos de idade. Quando ele chegou nos Estados Unidos, que ele viu a casa que as irmãs moravam, os carros na garagem, né? Ele se empolgou e foi trabalhar com o cunhado na construção americana. Porque a construção americana ela é diferente da brasileira. A brasileira aqui basicamente é massa, tijolo, é concreto, é ferro, é tudo. Nos Estados Unidos é madeira. Como a madeira está ficando escassa, agora estão usando mais metal para fazer as paredes. É tanto que naqueles filmes que às vezes você assiste, né, o super-homem dá um murro na parede e passa para o outro lado. Por quê? Porque aquilo dali é metal ou madeira revestido com drywall. Drywall é uma chapa de gesso acartonada e por dentro tem aquela lã de vidro para proteger do frio e na época do calor, para o calor não entrar dentro da casa. Ele foi trabalhar. Na primeira semana ele ganhou $500. Quando ele recebeu os dólares, ficou feliz. Botou dinheiro no bolso. Na segunda semana recebeu mais $600. Depois, foi indo. Quando ele juntou $3.000, ele disse: agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Ele foi numa agência de carro e comprou um Toyota Camry. Sabe por quanto ele pagou no Toyota? $2.500. Sabe por que carro nos Estados Unidos é barato? Porque lá não tem o IPI, não tem imposto sobre produto industrializado, não tem.
Você passa naquelas avenidas grandes dos Estados Unidos, aí você vê aquelas agências de carro, aquelas caminhonetas, aqueles carrão, tudo novo, tudo bonito, e tem a placa lá, dizendo para você o valor do carro e o valor da prestação. Você quer comprar um carro? Mas compra. Se eu for para os Estados Unidos de volta lá e eu quiser comprar um carro, porque eu cheguei a usar 3, eu vou na agência daquela, apresento meu passaporte, meu documento, comprovando de endereço, que a minha filha mora lá, casa própria. Eu quero esse carro aqui. Muito bem. Você pode pagar quanto por mês? Eu posso pagar só $500 por mês. Ok, assine aqui. Assina o contrato, está aqui a chave, pode levar o carro. Agora não paga não para ver uma coisa. Não paga não para tu ver uma coisa. Se tu atrasar uma prestação, eles só te dão 5 dias. Com 5 dias está o carrozinho da polícia na tua porta com aquela luzinha azul acesa, ó. E um guincho para rebocar o carro de volta para a agência. E o que tu deu, tu perde. Resumindo, ele comprou um Toyota Camry, ficou feliz com o carro, e o cunhado dele dizia: Eduardo, eu vou te dar um conselho. Tu não está no Brasil. Estados Unidos é muito rigoroso, as leis aqui funcionam. Tu precisa andar com o teu passaporte e com a carteira do Brasil durante os 6 primeiros meses. Depois tu vai ter que tirar uma carteira aqui nos Estados Unidos. Ah, isso não é problema não, cara, deixa comigo que eu resolvo. Os seus pais ficaram 2 meses, 15 dias na casa do pastor Samuel, porque, inclusive, a mãe do Eduardo é irmã da esposa do pastor Samuel. Resultado, ele chegou o dia de voltar para o Brasil e os pais do Eduardo chegaram para ele: meu filho, segunda-feira nós vamos voltar para o Brasil viajar. Ele disse: o quê? Voltar para o Brasil? Volto nada, eu não vou não. Mas Eduardo, meu filho, pelo amor de Deus, você está fazendo faculdade. Faculdade no Brasil, você vai perder sua faculdade. Ah, mãe, isso aí depois eu volto lá, eu sou novo, depois eu volto lá e recupero. Eduardo, você vai voltar para o Brasil comigo e com seu pai. Queira ou não queira, você vai ter que voltar. Não vou, pai, não vou, mãe, eu vou ficar aqui. Primeiro erro do jovem: deixou de obedecer um mandamento do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Primeiro erro dele. E aquela mãe, num ato de desespero, chateada, porque o filho tinha decidido ficar nos Estados Unidos, não queria mais voltar. O dólar estava falando mais alto, as verdinhas na mão dele, toda semana, o dinheiro fácil. Ela disse para ele uma coisa que, aliás, eu quero dizer aqui para as mães: muito cuidado quando você for dizer alguma coisa para seus filhos, mesmo que seja em momento de raiva, como foi o caso dela. Ela disse assim: Eduardo, você vai voltar para o Brasil comigo, nem que seja morto, mas você vai. Misericórdia. Segunda-feira os pais do Eduardo foram embora para os Estados Unidos e ele ficou. Conheceu um amigo chamado Felipe, que levou ele para as boates, para as farras, e até maconha já estava usando. O cunhado dele uma vez se encontrou comigo e disse: rapaz, irmão Neto, o que eu faço com o Eduardo? Tá difícil viver com ele, tá aí. Olha, ele está na minha casa, mas é meu cunhado, mas meu irmão, eu não estou conseguindo fazer com que o Eduardo mude a cabeça dele. Na semana seguinte, teve uma semana de reavivamento espiritual na igreja, com o pastor Samuel. E eu disse para ele: Rogério,
Convida o Eduardo para ir para a igreja, assistir a semana de reavivamento espiritual. Convida, cara. De repente, talvez esteja faltando alguma coisa para sacudir a cabeça dele. Quem sabe se lá ele não vai ouvir alguma mensagem que vai tocar no seu coração. Ele disse, é mesmo, né, Neto? Já que ele trabalha contigo, é tu que paga o salário dele por semana, então tu chama ele para ir para a igreja contigo. E ele assim fez. E o jovem Eduardo foi para a igreja. Foi domingo, foi segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira o pastor Samuel fez um apelo. Quantos jovens gostariam de retornar para os braços do Senhor, selar a sua vida com Cristo, abandonar a vida errada que estava levando? Porque aquela semana era uma semana de reavivamento espiritual, de entrega. E ele fez um convite, e muitos jovens foram lá para frente. Rapazes e moças, inclusive o Eduardo. O pastor Samuel fez um apelo mais além do que ele tinha feito. Eu gostaria de saber quantos gostariam aqui de selar sua decisão com Cristo, descendo as águas batismais amanhã no culto divino. Quantos desejam fazer isso? E o Eduardo foi lá dizer, eu aceito, tio. Terminou o culto, o Eduardo procurou o pastor Samuel, que é tio dele, e disse, tio, eu só vou me batizar amanhã com uma condição. Pois não, Eduardo, diga. Se o senhor comprar minhas passagens de volta para o Brasil, segunda-feira, 7 da noite, eu quero que o senhor me leve para o aeroporto para voltar para o Brasil. Porque se eu continuar aqui, tio, eu não vou me libertar de tudo de errado que eu fiz na minha vida. Eu vou me rebatizar e quero segunda-feira embarcar para o Brasil de volta. O pastor Samuel, no domingo pela manhã, foi no shopping center e comprou as passagens dele de volta. Ligou para a mãe dele, para o pai dele e falou, ficou feliz. A mãe e o pai ficaram felizes porque eles iam voltar para o Brasil, sabe? Foi assim um momento de alegria, de regozijo. Só que o Eduardo, quando saiu da igreja, sexta-feira à noite, meu irmão, era uma chuva, mas uma chuva tão grande, que a gente não conseguia sair da igreja para ir para o estacionamento. Relâmpago, trovão, chovendo muito. Até que deu uma baixada um pouquinho, a gente conseguiu ir para os carros e ir para casa. O Eduardo chegou em casa, trocou de roupa, foi para o seu quarto, na cama. Quando ele já estava deitado, aí daqui a pouco o celular dele toca. Que ele olha no visor, Felipe, olha como é que o inimigo trabalha. Ele pegou, atendeu o telefone, alô? E aí, Felipe, tudo bem? Olha o que foi que o Felipe disse para ele. Cara, me diz uma coisa, eu fiquei sabendo agora de uma notícia, de que tu vai voltar para o Brasil segunda-feira? É, cara, eu vou me embora, porque senão não me liberto disso aqui. Eu quero ir embora, eu quero voltar para a minha faculdade, amanhã eu vou me rebatizar, vou voltar para os braços do Senhor, sabe? Felipe, essa vida não serve não, Felipe, isso aqui não serve não. Mas, cara, que é isso, cara? Tu não vai me decepcionar, né? Como assim? É o seguinte, tu vai para o Brasil, tudo bem, a decisão é sua. Agora nós vamos fazer uma despedidazinha, né, cara? Vamos fazer uma despedidazinha. Eu já contratei 2 gatas acolá, elas já estão de sobreaviso, tá? Vamos sair agora à noite? Ele disse, não. Vou não, que amanhã eu vou me rebatizar. Que é isso, cara? Não tem problema não, mas é a última noite. Tu vai farrear comigo hoje, as meninas, mas amanhã tu se rebatiza, tu é uma nova criatura e vai para o Brasil, tranquilo. Deixa de bobagem, bora. Troca de roupa, eu estou te esperando. Ele não resistiu ao convite do inimigo. Trocou de roupa. Quando ele foi descer na escada, no subsolo, a irmã dele
Eduardo, pelo amor de Deus, tu vai sair para onde uma hora dessa? Não é que o Felipe ligou para mim, está me encontrando aqui numa pizzaria, quer falar comigo. Eu vou falar com ele antes de eu viajar. Mas Eduardo, tu pode falar com ele amanhã, domingo. Eduardo, fique em casa, pelo amor de Deus, Eduardo. O que é que tu vai fazer, Eduardo? Fique tranquilo, eu venho já já, venho já já. Abriu a porta, pegou o carro e saiu. Deu 11, 12, 1, 2 horas da manhã. A sirene da casa dele toca. A irmã dele se levanta, quando ela abre aqui o postigo da porta, está lá 2 carros da polícia com a luzinha, aquela luzinha azul, assim ó, rodando. Que aliás o meu filho antes tinha a maior raiva dessa luz azul, porque ele gostava de andar rápido nos Estados Unidos, se não respeitar o limite de velocidade, a polícia te pega. De onde ele suja, eu não sei como, mas de vez em quando a luzinha está atrás de você. E é multa na certa. Aí ela abriu a porta, aí o policial chegou e disse: The house of the Mr. Eduardo Rui. Em outras palavras, é aqui a casa do senhor Eduardo? E ela foi e disse: sim, I am a brother de Eduardo. Mas o que foi que aconteceu com ele? Mr. Eduardo dead, morto, acidente. Ela desmaiou quando recebeu a notícia de que o Eduardo estava morto no acidente. 2 horas da manhã. Como foi esse acidente? Ele e o Felipe passaram lá à noite lá com as namoradas, em boate, bebendo, farreando. Quando foi 1h30 da manhã, foram deixar as bolsas em casa. E na volta para casa, lá em Richmond, que é a capital da Virgínia, tem uma avenida muito grande, assim que nem a Avenida Bezerra de Menezes. Só que essa avenida, os americanos, eles gostam de preservar aquelas árvores grandes, centenárias, no meio do canteiro da avenida. Eles são capazes de desviar, fazer curva para manter as árvores no meio da avenida. É uma avenida muito bonita, larga, com 4 faixas, faixa de fire lane, que é faixa de fogo, onde só pode passar ambulância, bombeiro, polícia. E tinha uma vala. O que é uma vala? A avenida vinha aqui, fazia isso daqui e depois subia. Como choveu muito, não é só do Brasil não, viu, gente? Nos Estados Unidos também acontece, empoçou água na avenida. Empoçou água. E ele vinha meio rápido no seu Toyota Camry e achou que era uma pocinha d'água. Quando ele entrou na poça d'água, o carro aplanou, ou seja, perdeu o controle. Ele tentou pisar no freio e o carro foi direto para onde? Para o canteiro central. Bateu de frente com a árvore dessa grossura. A direção do carro veio e entrou nos peitos dele, ele morreu na hora. O Felipe saiu todo quebrado, fratura de crânio, quebrou perna, braço, tudo, porque a pancada foi na frente. Quando acontece um acidente nos Estados Unidos, meu amigo, o que tem de polícia, de bombeiro, de ambulância, de tudo. A polícia identificou o endereço dele porque o documento do carro estava no endereço da irmã dele. Resultado: como o Felipe estava vivo, mandaram chamar uma UTI móvel, um helicóptero, para recolher ele, para levar para o Hospital Universitário da Virgínia, em Richmond, e levaram ele para lá. Mas infelizmente o Eduardo estava morto, sentado no banco com o volante dentro do seu corpo, atravessou e pegou o coração. Meu irmão, foi uma tristeza tão grande. No sábado pela manhã, quando eu cheguei na igreja, que eu soube da notícia, ficou assim, a igreja estava arrasada, o pessoal chorando, né? O pastor Samuel não sabia o que fazer, teve que sair para resolver o problema do filho, né, do sobrinho que tinha sido levado para o necrotério.
não teve batismo. O batismo foi adiado. E agora um dilema, um problema. Para enterrar o Eduardo nos Estados Unidos, já que ele não tinha plano funerário, ele não tinha nenhuma uma sepultura em um cemitério para ele se enterrar. Para ele se enterrar no cemitério do governo era cobrado $30.000. Para transportar o corpo dele dos Estados Unidos para o Brasil, $15.000. Só tinha uma solução mais prática, rápida e barata: cremar o corpo do Eduardo, que custava somente $2.000. Os pais deles vieram do Brasil para os Estados Unidos. Na quarta-feira o corpo dele foi cremado. Aí no sábado seguinte os pais dele estavam na igreja. A igreja estava ainda abalada com aquela situação. E aconteceu uma coisa, irmão, que eu parece que eu estou vendo aquela mãe chorando. Ela no púlpito da igreja. O pastor Samuel, a esposa, ela, o cunhado, as irmãs chorando. E entra um diácono com uma urna assim maior do que uma caixa de sapato. Muito bonita essa urna com a azeazinha aqui. Eram as cinzas do Eduardo. E aquele diácono entrega para ela as cinzas do filho. Ela abraça aquela urna, chora, mas chora muito. E ela pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque eu desejei a morte do meu filho. E hoje eu estou levando para casa, para o Brasil, as cinzas do seu corpo. Você já parou para pensar, irmãos? Que dor dessa mãe. Ela disse que, Eduardo, você vai voltar para o Brasil, nem que seja morto. E assim aconteceu. O Eduardo estava com o passaporte em dias, passagem já praticamente comprada pelo seu tio para ele voltar para o Brasil. Teve a oportunidade de selar sua salvação com Cristo. Tomou a decisão certa na hora certa, mas também tomou a decisão errada na hora errada. Porque é isso que o inimigo faz, principalmente com os jovens. Levar os jovens a tomarem decisões erradas nas horas erradas. Jesus já pagou o preço da minha passagem e da tua passagem para o céu. O nosso passaporte já está carimbado com o sangue de Cristo para irmos para Canaã celestial, irmãos. Agora, se você vai usar esse passaporte e essa passagem para ir para o céu com Cristo, a decisão é sua. Está nas tuas mãos a decisão de ir ou não para o céu. Que você e eu não tomemos a decisão errada que tomou o Eduardo. Jesus está voltando. Ele vem nos buscar. Mas Ele não quer que nós estejamos dentro de uma urna virado pó. Mesmo quando diz, assim como for tirado do pó voltarás a ser. Mas Jesus vem nos resgatar. Ele vem nos ressuscitar.
Ele vem nos transformar. Esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E nós iremos para o céu com Ele, morar 1000 anos, para depois voltarmos a essa terra para viver por toda a eternidade, quando ela será transformada, restaurada para os filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a sua graça. Fiquemos de pé, fazer oração. Meu eterno Deus e amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, pelas mensagens escritas na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade e nós jamais podemos duvidar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dá o privilégio de, como Teus filhos, podemos aprender através das Escrituras Sagradas que Tu és um Deus que nos ama, que nos perdoa, mas também Tu és um Deus de justiça. Aceita a nossa vida, Senhor, aceita o nosso coração, nos abençoa como Teus filhos, abençoa o nosso lar, nossa família. Se tem algum lar, alguma família nessa igreja que está enfrentando problemas com os seus filhos, Senhor, coloca a Tua mão de misericórdia sobre eles. Cuida deles, Senhor, e não deixa que o inimigo alcance nenhuma vitória sobre eles, porque nós sabemos que a vitória final, Senhor, é Tua, e nós queremos estar contigo na Canaã celestial. Nós queremos receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna, Senhor. É diante dessa certeza que nós oramos e já agradecemos em Teu nome, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.